Esse foi bastante útil e espero detalhadamente ter depois o relatório para poder também fazer com que o governo se inspire também de algumas recomendações e de algumas ideias aqui. O que eu quero dizer é que esses fóruns econômicos são desafios e são, no fundo, momentos em que há uma encruzilhada entre a ciência, a economia e a política. Mas isso tudo com uma finalidade, que é o homem, o país, o bem-estar. Por isso não devemos olhar para isso como sendo algo de mau, mas é o próprio da economia que é uma ciência híbrida. Temos matemática, muita matemática, temos a modelização, temos a quantificação, temos as estatísticas, mas também porque estamos a lidar com pessoas, com situações, com geopolíticas, com fatores que nós não controlamos. Então há um pouco também, quase, eu diria, de empirismo na economia. Mas isso tudo faz com que não exista nada sem a economia e os economistas. E de facto, qualquer que sejam os teóricos da economia, talvez às vezes para se dar boa consciência, todos os economistas dizem que tudo que estamos a pensar, projetar é para o povo. O próprio Adam Smith dizia que a riqueza de uma nação, nós todos quando começamos, tínhamos o Calhamaço, Smith, Ricardo, a riqueza de uma nação não se mede pela riqueza dos príncipes, dos ricos, mas mede-se pela riqueza do povo. Então, eu estou convencido que nesse fórum, nesse segundo, e o terceiro e os outros que irão seguir, os iniciadores desse fórum irão nos permitir sempre de falarmos sobre a nossa sociedade, a nossa realidade, e irão nos ajudar a encontrar rumos para o futuro, e um futuro que todos esperemos que ele seja melhor. É evidente que estou aqui na qualidade de Primeiro-Ministro, chefe do governo, então há algumas coisas que eu vou ter que tocar, mas continuando sobre essa questão da economia, eu penso que também, e o Fórum pode ajudar a isso, mas não só, nós temos que educar, sensibilizar, informar a nossa sociedade, toda ela, para que ela tome consciência também dos fundamentos do nosso país, em que assenta a realidade cotidiana, todos os dias, para não se pensar que se o país está mal é por causa desse governo ou daquele governo. Muitas vezes o país está mal porque os fundamentos fazem com que os países estejam mal. E então, para além da informação sobre as opções que cada governo pode fazer em matéria de política pública, é preciso que as pessoas tenham consciência de onde é que estamos a partir. Qual é a realidade, de facto, do país, qual é a realidade estrutural da nossa economia e da nossa sociedade. Isso é muito importante, esse trabalho de educação, porque eu, há um bocado, essa manhã estive na universidade pública e o que é que eu dizia? As sociedades democráticas são sociedades tolerantes. Toda a gente pode falar, toda a gente diz o que pensa. São sociedades, felizmente, de facto, de liberdade de expressão. E com as redes sociais hoje,
a liberdade de expressão leva a extremos, leva até a notícias falsas, a teorias falsas. E quem sabe, quem é inteligente, quem conhece, às vezes sente-se um bocadinho acanhado, porque o volume de barulho daqueles que não percebem é imenso. E é bom que aqueles que percebem, aqueles que são um bocadinho mais inteligentes que os outros, e aqueles que, sobretudo, detêm a verdade, possam também falar, possam explicar, possam educar, para que a sociedade se dirige e encaminha-se para aquilo que é mais proveitoso para todos. Então, a necessidade desse fórum continuar e ser um bocadinho mais barulhento, digamos assim, naquilo que são os debates, as ideias e as propostas. Mas, como governo e sendo primeiro-ministro pela 4ª vez, eu dizia isso num fórum há dias em Kigali, no Ruanda, o que é que nos faz mais falta? As pessoas podem dizer, bom, alternância, bom, São Tomé é um país estável, alternância democrática, etc, etc. Mas, se a alternância é um eterno recomeçar, então a alternância começa a ser questionável também. E o que é que nos falta? O que nos falta é uma visão partilhada. O que é que nós pretendemos com esse país? Estamos todos de acordo no essencial, partilhamos, e então que se vai e vem os primeiros ministros dos governos, mas, mais uma vez, o fundamental e a maneira como nós atacamos os fundamentais é consistentemente resolvida e melhorada. E isso é que muitas vezes nos faz falta. Por isso temos que ter uma visão partilhada, porque ela é que traz estabilidade das políticas económicas e as políticas sociais, ela é que traz menos conflitos, ela é que traz mais confiança, melhor alocação de recursos, num país ainda por cima que há poucos recursos, e também ela é que traz um bom plano também de construção dos recursos humanos. Não é? Porque, mais uma vez, o nosso problema não é o dinheiro, o nosso problema é que temos um problema, no fundo, de recursos humanos. E não tendo recursos humanos, podemos ter o dinheiro que nós queremos, nem sabemos como gastar o dinheiro, como empregar, porque isso é a decisão da qualidade do recurso humano. Daí que é preciso, nós insistimos, para que tenhamos uma visão daquilo que pretendemos do país, do futuro, do nosso posicionamento, da nossa atratividade e da nossa competitividade no mundo moderno. Então, fico satisfeito porque nas recomendações há uma série de coisas com as quais estamos de acordo. Não se falou daquilo que se fala muitas vezes do posicionamento estratégico de São Tomé e Príncipe no Golfo da Guiné, mas isso faz parte da visão. Não se falou, não ouvi, mas estou convencido, falou-se. Isso é a visão. Eu acho que devemos estar de acordo sobre isso. São Tomé e Príncipe tem uma posição estratégica no Golfo da Guiné. São Tomé e Príncipe, eu não falo dos países, eu falo das capitais que estão a menos de 2 horas de São Tomé. Luanda, 11 milhões de consumidores. Kinshasa, 17 milhões de consumidores. Lagos, 20 milhões de consumidores. Accra e até Abidjan. Aí eu diria que isso é que é nosso mercado, isso é que é nossa influência. Isso é o nosso quintal para nós jogarmos e trabalhar. São Tomé e Príncipe é um país estável. Podemos e devemos melhorar a estabilidade. São Tomé e Príncipe não tem mercado, são 230 mil, mas aí eu considero que, se nós olharmos para a sub-região, isso é que é o nosso mercado em que devemos intervir. Mas São Tomé e Príncipe também somos ilhas com um grande potencial turístico. E nós não podemos deixar de ter
uma visão também partilhada sobre aquilo que tem que ser o turismo do nosso país. Bom, não só do ponto de vista de recursos. Nós, em São Tomé e Príncipe, se nós compararmos os outros países de tamanho igual ou mais pequenino, são países que recebem milhões de turistas. Quer dizer, nós com 230 mil habitantes e 1000 km², podemos facilmente olhar para 500 mil turistas, 1 milhão de turistas. O país aguenta. Mas o país não aguenta se nós não temos uma visão também do turismo, que é preservação da natureza, que é inclusão dos próprios operadores econômicos santomenses e que é também, a nível da agricultura, uma opinião minha, que é produzirmos não só para garantir a segurança alimentar, mas produzir para aqueles que vêm nos visitar. Porque se eu tenho que exportar a jaca, por exemplo, é muito complicado eu ser competitivo com a jaca. Mas se a minha jaca é famosa e que eu continuo a plantar jaqueiras aqui, é muita gente que vai vir cá em São Tomé e consumir a jaca. E é aquilo que eu chamo a exportação invisível. Fazer com que a nossa produção, o nosso sabão que vamos produzir aqui com óleo de palma, a nossa jaca que é a melhor do mundo, não há competição com a nossa jaca, a nossa banana, a nossa barriga de peixe andada seja consumida por todos esses turistas que vêm cá. E sem falar do nosso chocolate. Então, nós temos de facto que partilhar uma visão. Como é que nós vemos as coisas? E se estamos de acordo, então vamos. Agora, isso é a visão. Como é que nós chegamos lá? Quais são os... Se estamos de acordo, quais são os problemas que imperam o país de avançar e que se calhar fragiliza esse país? Não é só imperar de avançar, mas compromete até o futuro do país. Fundamentalmente foi dito aqui a questão da energia. E tudo vai à volta. Porque certamente os comerciantes queixaram-se da falta de divisa para importar. Mas todas as divisas desse país, e nem chegam, é para comprar gasóleo para a EMAI, que não paga o gasóleo e que não paga o Estado. E que, enfim, muitas outras situações que é um ciclo vicioso. Fundamentalmente, se nós não resolvermos o problema da energia, essa visão não vale a pena ter. É um problema da energia. Mas, por outro lado também, em vez de nos queixarmos, temos que acelerar, porque a solução existe. Vocês, calhar, debateram aqui, ouvi nas recomendações, que é a transição energética. Se nós estamos aqui a sofrer, porque nós não temos divisas, porque todas as divisas, porque um país sem energia, sem eletricidade, não é país. Então, entre importar, muitas vezes, vou dizer importar vinho e comprar combustível, eu compro combustível. Mas não é só a questão seletiva do vinho. Quase tudo não consigo importar porque tenho que importar combustível. Mas, por outro lado, em vez de nós falarmos, temos que agir, porque São Tomé e Príncipe, a energia no nosso país representa uma produção que varia entre 16 e 20 megas. Quer dizer que nós somos o único país do mundo, se calhar, que é capaz de fazer a transição energética para 50% de energia renovável limpa em 24 meses ou menos. Porque basta termos 8 megas solares para que estejamos com 50% de energia limpas, renováveis e 50% de poupança de consumo de gasóleo. Então, é possível ou não é possível? É possível. Temos que ter essa visão partilhada, estamos de acordo. E nas medidas de partida, temos que estar de acordo e acelerarmos, porque há uma questão de urgência.
Abordar a digitalização, estamos de acordo. Para além da questão da energia, há a questão da justiça, mas aí eu creio que as coisas estão em curso, porque também taxa de juros elevada, temos também que pensar que os bancos têm juros, porque também têm riscos. Crédito mal pagado, não se consegue recuperar o dinheiro. Uma hipoteca pode demorar 15 anos para se recuperar, então isso também são riscos associados. Para além também do facto que o sistema financeiro tem que se modernizar, porque eu nunca vi banco que gosta de emprestar dinheiro. E aqui sabemos onde é que os bancos fazem dinheiro. Não fazem dinheiro financiando a economia. E às vezes também, muitas vezes, a própria situação do Banco Central faz com que as medidas monetárias não ajudem a financiar a economia. Porque tem que se aguentar também a situação do próprio Banco Central. Então, isso é uma parte. Digitalização, fundamental. Fundamental. Nós somos um país, primeiro, comparado aos outros países africanos, porque nós estamos sempre a falar mal do nosso país. Mas nós somos um país com muitas vantagens. Quase toda a gente nesse país tem sexta classe, não é o caso dos países africanos. Aqui, em média, devemos estar a duas linhas de telemóvel per capita. Quase toda a gente aqui tem um smartphone. E, se nós tomarmos a cidade de Santo Tomé, eu costumo dizer 10 quilômetros à volta do gabinete do meu ministro, a meio-dia está concentrado, se calhar, mais de 50% da população de Santo Tomé e Príncipe. E estão concentrados todos os serviços. Então, temos fibra óptica. Temos que avançar com a digitalização o mais rapidamente possível. Essa digitalização é que vai permitir também transparência, traçabilidade das operações, planeamento, previsão, boa gestão e responsabilização. Então temos que fazer. Só se nós não queremos. Temos que fazer. E isso também tem que ser uma visão partilhada e um engajamento de toda a gente. Depois, sim, as infraestruturas. Mas as infraestruturas, com a situação internacional, em que o financiamento está cada vez mais difícil, o concessional, uma situação em que eu diria que os nossos parceiros muitas vezes têm também os seus planos. Ouve-se muitas vezes, e ainda bem, a preocupação com as mulheres, a preocupação com o meio ambiente. Bom, mas há outras coisas que nós necessitamos que já não está na ordem do dia. E temos que ter essas coisas resolvidas também, porque estamos a correr atrás do tempo. Então, temos que estar abertos a soluções de financiamento inovadoras. E temos que ter, de facto, todo um catálogo de soluções inovadoras e temos que estar abertos para as soluções inovadoras. Nomeadamente, temos que estar abertos para o setor privado. Temos que estar abertos para as PPPs. Temos que estar abertos para conceber que certos serviços que tradicionalmente são considerados serviços sociais têm que se tornar serviços híbridos. Eu tomo a saúde, que é um serviço que as pessoas dizem, bom, isso é saúde, tem que ser social, tem que ser o Estado. Não. Vamos ver um pouco o que é a saúde. Se é de facto hospitais, se é de facto serviços nacionais de saúde a funcionar com dispensários espalhados pelo país, se é de facto mix, ou se é de facto ter uma política de seguros, né, que permite também financiar a saúde. Temos que pensar fora da caixa. A educação, a mesma coisa. Será que a educação tem que ser só educação no setor público? Nós temos hoje em Santo Tomé e Príncipe as universidades privadas que constituíram um reforço em termos de capacidade de
de capital humano no nosso país. E por isso nós não devíamos ter medo de pensar também que o setor social hoje não pode ser um setor social só Estado, mas tem que ser um setor híbrido. E, fundamentalmente, nas infraestruturas, nós não podemos ter medo de privatizar. É também uma opção. Porto, aeroporto, energia. Temos que discutir, chegar a algumas conclusões e ter a coragem de tomar decisões. Mas, como eu disse há um bocado, a economia, sendo uma ciência social, sendo um conjunto de ferramentas para lidar com a construção do bem-estar social, não pode ser dogmática. Se me perguntaram se eu sou liberal ou socialista, não, sou para o desenvolvimento. E a urgência que nós temos de desenvolver o país nos obriga, sobretudo, ao pragmatismo. E quando as pessoas perguntam se eu sou a favor da privatização, digo, quando é preciso privatizar, privatizar. Quando é preciso nacionalizar, nacionalizar. E quando é preciso, depois de nacionalizar, voltar a privatizar, privatizamos. Temos que ser pragmáticos. Porque, no fim de tudo isso, o que importa é o homem e o seu bem-estar. Conseguinte, eu volto a insistir que os economistas têm que ser mais ouvidos e saírem do gabinete e encontrar mídias, momentos em que se possa de facto falar do país, analisar o país e, sobretudo, como eu disse, dar aos políticos uma base, que é a tal visão partilhada, e depois há sempre coisas sobre as quais vamos divergir. Mas esses fundamentais é importante. São Tomé e Príncipe tem que resolver a curto prazo o problema da energia, ou pelo menos dar uma tendência que esse problema está a ser resolvido, e é uma tendência que podemos dar a curto prazo, 2 anos. São Tomé e Príncipe tem que resolver o problema da logística, acesso ao país, que é porto, aeroporto, mas também o acesso digital. São Tomé e Príncipe tem que interagir com a sub-região. Nós não estamos suficientemente conectados com a sub-região. Não é só a conexão aérea, marítima, mas a conexão também das pessoas. É preciso. Nós estamos com um déficit de conexão com as pessoas. Os nossos pais fundadores da República, eles tinham a Casa Estudante do Império, tinham a Universidade Patrício Lumumba, tinham sítios em que as lideranças africanas conectavam-se, as pessoas conheciam-se. Essa nossa geração, nós não conhecemos os outros africanos. Nós não temos amigos nos países vizinhos. E se nós nos posicionamos como um país que quer relacionar-se com a sub-região, temos que conhecer as pessoas. Temos que saber quem são os clientes, o famoso KYC dos bancos. E para isso, há algo também que é muito importante e que eu insisto. Para além da formação, eu não falei da formação, mas temos que formar mais e melhor as pessoas, são as línguas. É preciso que, sem deixar o fogo, o dialeto, o português, temos que acrescentar o inglês. É muito importante, porque temos que comunicar, e temos que comunicar com as pessoas. E isso também terá sua influência no turismo, terá sua influência na interação, no networking que precisamos ter com os nossos vizinhos, e será sempre um benefício para o nosso país. Nós não devemos também ter complexo quanto a essa questão de introduzir mais e mais a língua inglesa na nossa administração, no setor dos negócios e mesmo e fundamentalmente nas escolas. Então, eu tentei resolver essa pequena frustração que eu tinha de não ter participado mais no fórum.
Obrigado pela vossa paciência. Mais uma vez, queria felicitar todos os nossos compatriotas que estiveram na liderança desse fórum, que se continue com esse tipo de fórum, que se alargue, que se convida também os nossos amigos da sub-região para ouvir deles, partilhar ideias com eles e apresentar o que nós pretendemos fazer com Santo Tomé e Príncipe, mas sobretudo que esse exercício partilhado aqui por pessoas que são de vários quadrantes, mas que são pessoas que contam num país pequenino como o nosso, que sejam universitários, que sejam governantes, que sejam ex-governantes, que sejam consultores, que sejam empresários. Nós somos um pequeno país, toda a gente conta. Então, que esse tipo de fórum nos leva a construir uma visão estável, coerente, competente, certa, que pode ser verificada por muita gente. Vamos chamar o Boston, vamos chamar McKinsey, vamos chamar outros, para confirmar que a visão está correta, para que, de facto, como eu digo, embora graças à democracia, à alternância dos governos, à escolha que o povo possa fazer, mas que, no que diz respeito aos fundamentais, o país possa continuar a crescer de uma maneira sustentável, de uma maneira estável, coerente, para um objetivo que é construir uma nação em que dá gosto de viver e viver sobretudo feliz. Muito obrigado e eu declaro encerrado esse segundo fórum dos economistas de Santo Tomé e Príncipe.